A pandemia mexeu com todos nós. Mexeu com as nações, mexeu com os governos, mexeu com as famílias, mexeu com o ser humano de maneira individual. Mexeu com o ser humano de maneira complexa, de maneira coletiva. Todos nós estamos em um grande enfrentamento contra esse vírus que contamina pessoas, levando elas até mesmo ao óbito. A pandemia mexeu com o mundo. E alguns pontos se tornaram notáveis e consideráveis. Primeiro ponto: diferenças políticas, filosóficas e religiosas se tornaram nestes dias combustíveis para ofensas interrelacionais, gratuitas e irresponsáveis. Os políticos se degladiando e entrando em confronto direto, pensando não na população, mas nos seus interesses escusos, mas que nesses dias nos foram bem expostos. Famílias entrando em atrito interno pela decisão do que fazer, por não se sentirem orientadas de maneira clara, trazendo divisão nos lares, nos estados, entre amigos que passaram a falarem um ao outro em termos bem ofensivos, trazendo separações e divisões, quando na verdade era um momento para todos nós nos unirmos em buscar uma resposta através do conhecimento, através da sabedoria, para enfrentarmos, lidarmos e vencermos esta pandemia, este vírus. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 12, versículo 25, que um reino que luta contra si mesmo, dividindo-se, ficará deserto. Uma casa que luta contra si mesma não subsistirá. E é isso que tem ocorrido muitas vezes nessas ofensas gratuitas e irresponsáveis. Somente tem sido algo a nos prejudicar, nos dividindo e nos separando. Por isso é importante não permitir que essas diferenças nos separem, porque elas nos enfraquecem, elas fazem com que venhamos a ficar mais e mais confusos e desamparados. É tempo de unidade, é tempo de focarmos em um mesmo alvo, vencer a pandemia. O segundo ponto que pode ser destacado é um ponto muito importante. Existem pessoas que, mesmo estando bem, parecem estar mal. E pessoas que, estando mal, sempre se mostram estar bem. Eu falo com sinceridade, não estou falando de pessoas que estão vestindo uma capa ou usando uma máscara. Estou dizendo que existem pessoas que, mesmo estando mal, se mostram bem, reagem bem. E pessoas que, estando bem, reagem sempre mal. Ânimos que apresentam a sua forma de ser independentemente e apesar dos acontecimentos. Por isso o conselho da palavra de Deus para nós é que devemos andar por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar por aquilo que vemos, não andemos por vista, mas devemos andar por fé. Paulo diz também aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que o justo, ele viverá pela fé. O justo deve viver por fé. E Jesus Cristo ainda disse também, em Marcos 11, 22, tenham fé em Deus. E é isso que precisamos agora, para não perdermos o equilíbrio. Por isso, existem pessoas que perderam o controle. E apesar da notícia que seja, estão sempre mal. Estão sempre de maneira pessimista, olhando os fatos. Você precisa ter equilíbrio, para mesmo no dia mal, conseguir estar bem. Quando eu falo estar bem, não é ignorar a situação, mas é ser alguém que pode ser relevante, possa contribuir para a sociedade, para a sua família, para o mundo. Deus te abençoe com fé. Você precisa de fé. O terceiro ponto que nos chama a atenção é a avaliação que muitos estão fazendo do mundo
segundo a sua idiosincrasia, ou seja, segundo o seu comportamento peculiar ou do grupo do qual ela se tornou seguidora e adepta. Então as pessoas estão avaliando segundo os estereótipos criados com egoísmo e vitimismo, dando palavras asseveradas com afirmações que desconhecem de fato, trazendo mais problemas, trazendo mais confusão do que esclarecimentos. Pessoas que querem externar somente aquilo que querem que seja, como se isso fosse baseado em ciência, em sabedoria, em conhecimento, divulgando isso de maneira equivocada, trazendo mais pandemônios diante de uma pandemia, diante de um problema já muito difícil de ser enfrentado. Pedro não deixou que esses passassem despercebidos. Na sua segunda carta, no capítulo 2, do versículo 12, Pedro diz que esses são como animais, irracionais, falando daquilo do qual são ignorantes, daquilo do qual não entendem, para a destruição dos outros e para a sua própria destruição. Uma palavra pesada do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 12, para que nós venhamos avaliar aqueles que estão fazendo afirmações, asseverações, publicando notícias que, na verdade, só trazem mais confusão e desinformação. Fique atento com isso. Guarde aquilo que você pensa saber no seu coração, averigue e tenha responsabilidade nisso para passar para frente. A sua idiosincrasia pode ser muito prejudicial a todos, inclusive aqueles que você diz amar. Então isso é muito importante. A quarta e última coisa que pode ser notada e de maneira considerável devemos pontuar é a incapacidade que muitos estão tendo nesta hora de se verem no outro. A incapacidade de se ver no outro tem sido algo que nos chamou muito a atenção. Talvez seria a aberração melhor entendida se cada um tivesse um espelho. O que chamam aberração seria melhor entendido se tivessem um espelho. As pessoas precisam olhar umas para as outras, se colocando no lugar. A troca de papéis, seja nos governos, seja nos órgãos de saúde, seja nos órgãos de segurança, seja nas opiniões daqueles que são responsáveis por tomar as decisões e colocar para frente as ações que vão enfrentar toda a problemática que envolve a pandemia. Então a incapacidade de se ver no outro é algo gritante. E o que está precisando é de um espelho, para que cada um possa avaliar a si mesmo em primeiro lugar e reconhecer a sua contribuição e a sua não contribuição diante dessa batalha e dessa luta. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5, Ei, você que repara no cisco do olho do teu irmão, por que não repara a trave nos teus próprios olhos? Por que você não retira primeiro a sua trave para depois retirar o cisco do teu irmão? Hipócritas! Tendo uma trave nos olhos, fala do cisco do olho do outro irmão? São coisas notáveis. São pontos importantes a serem considerados. Que Deus possa nos dar sabedoria para que possamos vencer essa batalha, para que possamos seguir as instruções daqueles que são cientistas nas questões, seja na política, seja na filosofia, seja na religião, não é tempo de divisão. É tempo sim de que todos se unam, e aquele que pode nos unir é Deus, aquele que pode nos unir é Jesus, para vencermos essa pandemia, para seguirmos em frente de maneira triunfante e vitoriosa. Essa pandemia veio para nos ensinar algumas coisas, e essas 4 coisas eu notei muito bem, muito importante. Causou diferenças religiosas, filosóficas e políticas, tornaram-se combustíveis de ofensas. Mostraram pessoas desequilibradas, pessoas que mesmo estando em segurança estão em total histeria, e outras em situações mais precárias estão equilibradas, estão bem, incentivando os outros por causa da fé que tem em um Deus poderoso as defender. Outras fazem avaliações sem o devido conhecimento, segundo suas peculiaridades, despreparadas, trazendo confusão. São, como diz o apóstolo Pedro, animais irracionais, falando com total ignorância. E existem aquelas que têm a incapacidade de se verem no outro.
Espero que essa palavra abençoe você, traga conscientização, e você me faça um favor, em nome de Jesus, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Deus te abençoe em nome de Jesus, e que você não esteja enquadrado em nenhum ponto desse, mas que seja motivo para a nossa reflexão, a glória de Deus, para a preservação da vida humana. Um beijo gigante para você, Deus te abençoe em nome de Jesus.